Para a gente entender os mandamentos do nosso Pai, nós temos que entender primeiro para onde esses mandamentos estão nos levando e através do que ele está nos levando, para que a gente não caia na letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então nós temos que entender através do Espírito. Os mandamentos do nosso Pai, ele está nos levando para uma vida, que é a vida eterna, que é a vida plena nele, não é? E através do quê? Do amor perfeito, que é o amor ágape dele. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos estar fazendo o caminho contrário, que não é o caminho do amor verdadeiro, e nós vamos chegar no lugar contrário, que não é o lugar de vida plena, é o lugar de morte. Êxodo 20, versículo 1 fala assim, olha: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O nosso Pai, ele é o único que pode tirar da escravidão. Todos os outros, que todos chamam Deus, ou que as pessoas nem chamam Deus, mas fazem deuses para si sem perceber, eles só vão te levar para a escravidão, porque são demônios. Vamos terminar de ler aqui, ó. Ele vai falar assim, em Êxodo, já estou em 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Essa palavra deuses para eles também significa autoridade. Aquele que tem autoridade. Não terá outros deuses diante de mim. Não terá outras autoridades diante de mim. Ele não está falando de autoridades físicas. Por exemplo, assim, o pai é autoridade sobre o filho, a mãe é autoridade sobre o filho. Ele está falando sobre autoridades espirituais, sobre espíritos. Não podemos ter outra autoridade senão o nosso Pai. Não podemos dividir a autoridade com outros espíritos, porque todos os outros são demônios. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito perigosa para vocês que gostam de ter uma autoridade espiritual humana acima de vocês. Tenham cuidado. Nós somos o corpo do Messias. Quem está em cima de nós? Quem está acima do corpo? É a cabeça. A cabeça do corpo do Messias tem que ser o Messias. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, olha só, isso aí ainda é continuação do primeiro mandamento. Não farás esculturas para ti. Ele nem está falando sobre adoração ainda essas esculturas. Ele está falando, não faça, nem faça essas esculturas. Imagem de escultura, vocês sabem o que é, né? É quando o homem coloca a mão para fazer com barro ou com pedras. Tem uma foto do meu namorado, isso não é imagem de escultura, sabe? Imagem de escultura tem a ver, é relacionado com a criação. Quando Deus pegou o barro, moldou para fazer o homem, soprou nele o fôlego de vida. Então, se ele está falando para não fazer, é porque tem algo espiritual aí, onde Satanás pode ter uma liberdade nessas coisas. Não as adorarás, nem as dará culto. Eu amo Maria, aquela que deu a luz aqui na terra ao Messias. Eu amo ela, mas eu não a adoro. Se uma pessoa fazer uma imagem dela e começar a orar para ela, a pessoa pode até não perceber, mas ela está orando para um morto. E um morto, na verdade, que está atrás disso é um demônio. E o Pai continua aqui, olha, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Iniquidade é ao contrário de equidade. Iniquidade é quem não obedece ao Senhor. Quem não obedece o Pai é um iníquo. Quem não obedece às leis é iniquidade. Quem obedece é equidade, né? E lembre que o cetro do Messias é um cetro de equidade. Como nós podemos falar que nós obedecemos o Messias se ele tem um cetro de equidade? E muitos de nós falam que não precisa mais obedecer os mandamentos do Senhor. Quer dizer, anda num cetro de iniquidade, que é o cetro de Satanás.
e fala que obedece o Messias que tem o cetro de equidade. Não tem lógica, não tem como você vencer o mundo se não for através da obediência da palavra, da obediência das leis, dos mandamentos, não tem como. A fé, ela está relacionada à obediência. Então, qual que é a ação? Obedecer. Aquele que a gente diz que é o nosso Pai. Em 1 João 5:3, ele fala assim, olha, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, eles não são penosos. Os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Se você começar a cumprir os mandamentos e ele começar a ser penoso para você, você tem que dar uma paradinha. Fala, pai, eu tô dando uma paradinha porque tá sendo penoso para mim. Por quê? Porque alguma coisa tá errada. Ou você está instalado na letra daquele mandamento, não entendeu o princípio do Espírito, pode acontecer. Ou você não entendeu o mandamento correto, continuando. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele fala assim, se soubesses que misericórdia quero e não holocaustos, não é? Olha o que ele está falando. Eu quero ter misericórdia de você. E a misericórdia, ela vem para aqueles que guardam os meus mandamentos. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque essas são duas coisas. Amar e guardar. Porque tem pessoas que guardam, mas não amam. A misericórdia não está nisso. E tem pessoas que amam e não guardam. Não é verdade? Às vezes não guardam, por quê? Por falta de entendimento. Que quem não obedece os mandamentos, não obedece, eles começam a ficar cegos. Eles começam a ficar cegos e eles vão começar a falar que você é religioso, que você tá na lei, que você caiu da graça, etc, né? Isso geralmente são as lideranças, viu, meninas? Olha só, imagina o próprio Messias e a liderança conversando com eles nesse tom. Lá em Mateus 5,15. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Vontade de rir? Vontade de rir, né? Dá vontade de rir. Por quê? Os teus discípulos, Messias, que a gente tanto espera e agora a gente não quer mais, né? Por que eles transgridem? Transgridem o quê? Transgridem o quê? As tradições dos anciãos. Os anciãos da liderança criaram tradições. Olha, eu vou falar de novo que tem pastores que são pastores verdadeiros, com coração verdadeiro, cumprindo as leis do Senhor, ensinando as ovelhas, ok? Mas no geral, na época de Laodiceia que a gente está vivendo, acontece isso. Entra numa placa de igreja, você vai ver nitidamente a tradição dos anciãos daquela igreja. Na verdade, parece que está todo mundo com um crachá, vestidinho igual o ancião, falando igual o ancião, até no mesmo tom, sabe? Tem igrejas assim que você escuta um falar, você escutou todos, é o mesmo tom de voz, é a tradição dos anciãos. E entra nessas placas e tenta fazer ao contrário. Ela fala assim, você é insubmisso, viu? Porque você não cumpre as tradições dos anciões. Maior, o Messias, porém, respondeu para essa liderança maravilhosa. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, que está escrito que Deus ordenou. Honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Seja punido de morte. Vamos ver esse pai aqui no nível espiritual. O pai espiritual é Abraão. Aquele
que ama, que crê, que obedece, nós somos filhos de Abraão, filhos da fé. Também é chamado de pai. Os antigos, quando Deus deu a lei, sempre vai estar relacionado com isso também, pode começar a perceber. Mãe vai estar relacionado a Israel. Israel é a igreja, Israel é a mulher verdadeira, Israel é a noiva, Israel é onde nós temos que estar introduzidos para ser salvos. Mas vós dizeis, vós aqui são os anciões, aqueles que querem que todos cumprem as suas vontades, aquilo que ele arrumou, regrinhas humanas. Então, mas vós disseis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Agora, a sua família somos nós. Viu, querida? Seu pai, sua mãe, agora, deixa lá. Aqui é sua família. Cadê você de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Inclusive nos servindo. Você é a nossa família. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios. Eu te amo. Mas o seu coração está longe de mim. Eu não te obedeço, eu não te obedeço. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Ele continua: esse jamais honrará o teu pai e a tua mãe. Jamais honrará a fé e os mandamentos. E assim, sem honrar a fé, sem honrar os mandamentos, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O pai nunca mandou a gente desestruturar a família física aqui na terra, a não ser que essa família esteja desonrando ao pai, obrigando você a desonrar. Aí é outra história. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Mas se esse não é o teu caso, saiba que foi ele que te deu a tua família. E saiba que a tua família não é o rol da tua igreja. Da tua igreja mesmo. Porque a igreja de Cristo está no mundo inteiro. O primeiro mandamento é o grande mandamento, é o maior mandamento. Porque se você obedecer em amor o primeiro mandamento, você vai obedecer todo o restante. Em amor. Se só obedecer a lei, ela vai te matar. Mas em amor, você sabe que os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos da época, né? Eles amavam e perturbar o Messias, para que ele caísse em alguma coisa, mas quem caía na verdade era sempre eles. Lá em Mateus 22, 36, eles fazem uma pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele vai responder: o primeiro mandamento, que engloba, depois eu vou mostrar para vocês duas coisas, que é o amor. Respondeu-lhe, aqui está escrito Jesus, tá bom? Respondeu-lhe o Messias, respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe Yahshua. Eu estou querendo falar dos mandamentos. Como você entende que é o nome dele, você coloque aí, tá bom? Eu gosto de chamar de Messias, porque Jesus não é o nome dele, não existia J na época, não existia. Eu também não tenho problema de chamar Jesus, o Messias de Jesus, porque eu cresci chamando ele de Jesus, porque meu coração é reto em relação a isso. Eu fui ensinada assim. Quando eu entendi que nunca chamou Jesus, esse nome já estava no meu coração, mas como Messias, ok? Então, não se prenda a isso, se prenda ao caráter do que eu estou falando, ok? Então, respondeu-lhe Messias: amarás o Senhor teu Deus, não é o Senhor Mamon, não é o Senhor, o outro senhorio, é o Senhor certo, o dono certo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração está relacionado ao Espírito. Você não tem como amar ao Messias, você não tem como amar ao Pai, se o seu coração não tiver sido salvo ainda, se teu Espírito não tiver sido salvo. Não tem como. Amarás
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e os profetas. Desses dois dependem, é uma dependência, toda a lei e os profetas. Então, para quem fala que a lei caiu, eu vou deixar claro o que o próprio Messias falou aqui, que do amor ao Pai e ao próximo depende toda a lei e os profetas. Ou se você não cumpre a lei, ele está falando, você não vai cumprir o amor ao Pai e aos irmãos.